Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E demonstrar minha alegria em estar junto com os irmãos nesse momento tão especial da semana. É um momento que a gente para tudo que está fazendo, vem a essa casa de culto, essa casa de oração, essa casa de adoração, para poder estudar a palavra de Deus, para poder rever os irmãos, para poder adorar o Senhor, para poder louvar, né? E é um refrigério para as nossas almas poder estar aqui. A gente, hoje com o aumento da comunicação, né? Da telecomunicação, antes era só TV, agora é internet. Mas a gente ainda assiste TV, a gente ainda liga nos jornais, né? E essa semana, TV ligada ali no Jornal Nacional, e minha esposa olha para mim e fala: mas só fala disso, né? Vou ter que pegar um livro seu para entender o Jornal Nacional, né? Só fala em condenação, em juízo, em crime, né? O mundo só fala de coisas. Acho que só teve uma cena boa essa semana, né? Que é o presidente ali da Coreia do Norte e da Coreia do Sul se cumprimentando. Vocês viram, né? Foi ontem isso aí. Isso, eu não sei se isso é verdade, se é uma montagem, né? Mas foi interessante até. O presidente da Coreia do Norte até pareceu muito simpático até. O pessoal gostou dele, sempre sorridente. Há uns dias atrás estava fazendo teste com bomba atômica, ameaçando destruir países inteiros. E agora apareceu lá bonitinho, né? E esse mundo a gente não sabe que fim que vai levar, né? Tanta corrupção, tanta coisa. Mas agora é o momento de nós abrirmos a palavra de Deus e recapitularmos aqui um texto, um episódio que eu escolhi para essa semana, um episódio da vida de Jesus. Esse é um episódio um pouco esquecido, está lá em Lucas 13. Eu não me recordo de ter ouvido algum sermão sobre essa história, não me recordo. Já ouvi sermões sobre o filho pródigo, já ouvi sermões sobre parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, já ouvi sobre a história de Lázaro, mas sobre essa história, Lucas 13, de 10 em diante. Eu vou ler aqui os primeiros 4 versículos e depois nós vamos comentar um pouco sobre esse episódio e tentar tirar lições práticas para a nossa vida. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a a si e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Amém? Esse é um texto que talvez muitos de vocês nem se lembravam que estava no Evangelho, né? A mulher encurvada. E o texto começa dizendo o seguinte, aqui quem diz é Lucas, né? Lucas, vocês sabem que ele foi o quê? Profissão dele? Médico. Não é o que faz um médico? Ele cuida do corpo humano, da saúde humana, tenta curar as doenças ali e tal. E provavelmente pelo fato dele ser médico, ele tinha uma sensibilidade maior para as curas que Cristo operava. E ele gostava muito de relatar as curas. Então, se vocês abrirem a Bíblia no livro de Lucas e folhearem as páginas do livro de Lucas, vão perceber que Lucas ele relata muitas curas, provavelmente pelo fato dele ter sido médico, né? E aqui diz que Jesus ensinava num sábado numa sinagoga, ou numa das sinagogas, porque havia várias sinagogas. E até aí
nada de diferente, porque era hábito de Jesus fazer o que no dia de sábado? Ir à sinagoga. O próprio Lucas relata ali no capítulo 4, verso 15 e 16, que Jesus, certa feita, foi a uma sinagoga, como era o seu costume, né? Em Nazaré, naquela ocasião. E lá ele, conhecedor da lei, conhecedor das escrituras, o que ele estava fazendo nesse dia? Ensinando. Ele estava ali com as escrituras, com a Torá, né, com a lei, ensinando, fazendo aquilo que nós fazemos aqui na escola bíblica, como o Fábio fez aqui de manhã, né, ensinando, discutindo a lei. Isso é uma rotina para ele e para todos. Então, até aí, tudo na mais estrita normalidade, nada fora do padrão. Até que a coisa começa a mudar um pouquinho. Aquilo que era normal, que era rotina, que era padrão, começa a sair um pouquinho do que era o hábito, o costume. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Uma outra tradução na Bíblia de Jerusalém diz que ela era possuída por um espírito que a tornava enferma. É interessante que a Bíblia, geralmente ela não segmenta, segrega, separa as categorias de problemas, como nós fazemos. Por exemplo, nós temos muito claro na nossa cabeça se o meu problema é financeiro, ou se o meu problema é de saúde, ou se o meu problema é físico, ou se o meu problema é mental, ou se o meu problema é profissional, ou se o meu problema é na escola, ou se o meu problema é de relacionamento com o vizinho. Para nós separamos as categorias diferentes de problemas que nós temos. Mas, na Bíblia, nesse caso e em outros casos, não havia essa segregação. Aqui é um problema físico. Não, aqui é um problema espiritual. Na Bíblia, um problema que aparentemente era físico, exteriormente, visualmente, era um problema físico. Nesse caso, uma mulher curvada. Jesus olhava e entendia que era, na essência, um problema o quê? Um problema espiritual. Olha que interessante. Muitas vezes nós podemos achar que algum problema na nossa vida é de uma categoria determinada, mas na essência esse problema é espiritual. Na raiz dele está ali, é espiritual. Ele se manifestava exteriormente aos olhos de todos como um problema físico, mas Jesus olhava e percebia que aquilo era um problema espiritual. Interessante que a palavra de Deus diz aqui na Bíblia de Jerusalém, diz que ela era possuída por um espírito que a tornava enferma. Alguém para ser possuído, alguém que é possuído, ele deixa de ser um sujeito e passa a ser um objeto. Qual a diferença de sujeito e objeto? O sujeito é aquele que é o possuidor da coisa, né? Eu sou dono desse microfone, então eu possuo esse microfone. Eu sou o sujeito e o microfone é o objeto. As sociedades, né, civilizadas dão para os sujeitos determinados direitos, como a liberdade, direito de propriedade, né? Os sujeitos gozam desses direitos, têm esses direitos, mas os objetos não têm direito nenhum. Houve uma época no nosso país que os escravos, né, que vinham da África, não eram considerados sujeitos,
eram o quê? Objetos, eram comercializados, eram vendidos, eram trocados. Se não serviam mais, eram mortos, desprezados, né? E aqui diz que essa mulher, ela era possuída por um espírito, né? Um espírito que a tornava enferma. Quando você é possuído, você deixa de ser um sujeito e passa a ser um objeto. Entenda-se? Você passa a ser um escravo, alguém que não tem mais liberdade, alguém que não determina mais o seu destino. O seu destino é determinado por outra pessoa, pela pessoa que te possui, e nesse caso, um espírito maligno, né? Nós, quando falamos em possessão de espírito, o que nos vem à mente? O que nos vem à mente? É uma possessão de um espírito maligno. Nos vem à mente alguém que espuma pela boca, que fala com uma voz mais grave e diferente, né? Alguém que fica se recontorcendo todo, se debatendo, numa manifestação que geralmente dura alguns minutos, pior das hipóteses, 1, 2 horas, alguma coisa assim. Mas, nesse caso, essa possessão desse espírito não fazia essa mulher espumar, não fazia ela se recontorcer toda, não mudava a voz dela, e não durou apenas alguns minutos ou algumas horas. Por quanto tempo durou isso, essa possessão? 18 anos, essa mulher possuída por um espírito de enfermidade. 18 longos anos. O que ocorria? Ela não espumava, não se contorcia, não mudava a voz. Aqui diz que ela andava curvada e não podia de nenhum modo se endireitar. Essa era a maldição sobre essa mulher. Andar curvada e não podia se endireitar. A Bíblia de Jerusalém diz que é possível uma outra tradução, existem manuscritos que falam que ela não podia levantar a cabeça. Essa mulher, há 18 anos, só ficava assim, curvada, só olhava para o chão e não conseguia ver o céu. Irmãos, quando nós perdemos de alguma forma a liberdade, ou nos tornamos escravos de alguma coisa, no início isso é muito doloroso, é muito sofrido. A perda da liberdade é muito dura no início, só no início, porque depois o ser humano ele acaba se conformando com a situação, né? Você perguntar para um detento como que os novatos, quando chegam ali na penitenciária, como eles se comportam na primeira semana. Na primeira semana na cela, o cidadão ele chora, ele grita, ele dá cabeçada na parede, eu não quero ficar aqui, isso aqui eu não quero, muito pequeno, isso aqui. Depois de 2, 3 semanas, 4, 5 semanas, o que acontece com o cidadão? Ele já se acostumou, e se bobear ele já nem mais quer sair. Quem fica às vezes 30 anos ali, 20 anos, 30 anos, às vezes não tem medo de sair, porque já se acostumou tanto com aquela prisão que tem medo de ir para a rua, se sente inseguro. Ele sai da sua zona de conforto. Essa mulher, por 18 anos, já tinha se acostumado a olhar para o chão, a não olhar para o céu e não olhar para cima. E parece que ela não se comunicava aqui. Ela não se comunicava.
Essa história eu falei para os irmãos que raramente ela é contada em sermões, porque as histórias preferidas dos pregadores são daquelas curas de doenças assim aparentemente mais graves. Por exemplo, um cego sendo curado, né? Um surdo-mudo, um leproso, um paralítico que não anda. Então são histórias que chamam mais atenção. Mas uma mulher que só anda curvada olhando para o chão, parece não ser uma história com uma doença muito séria. Porque se eu perguntar para você, o que você preferia? Se você prefere ser cego ou ser corcunda? O que você responderia? Nenhum dos dois, né? Tudo bem. Mas se tivesse que escolher alguma coisa, você é corcunda. Pelo menos você vê o chão. Se eu disser para você, prefere ser corcunda ou leproso? Corcunda. Você prefere ser surdo e mudo? Não ouvir nada ou corcunda? Corcunda. E assim, você prefere ser paralítico numa cama sem andar ou corcunda? Corcunda. Parece que não é uma coisa muito ruim. Parece. Mas não é. Boa parte das curas de Cristo e dos doentes que Cristo curou, o próprio doente tomou iniciativa e foi até Cristo. Vocês se recordam do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi! O cego, ele não vê, mas ele sente, ele sabe, ele tem uma percepção muito melhor que a nossa. Ele sabia que Jesus estava passando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não foi assim que ele falou? Ele tomou a iniciativa, ele chamou Jesus. E Jesus foi lá e o curou. A mulher do fluxo de sangue, se recordam dessa história? Ela não falou nada para Jesus, mas de certa forma ela tomou uma iniciativa. Ela foi ali atrás de Jesus e ela tocou. Agora essa mulher que só olhava para o chão e não olhava para o céu, parece que ela não tinha essa capacidade de tomar a iniciativa e ir até Jesus, porque ela já estava numa situação em que incapaz de ter uma esperança. O cego ainda tinha uma esperança, a mulher do fluxo de sangue tinha uma esperança e foi atrás. Essa mulher aqui não. 18 anos olhando para o chão. A pessoa que fica 18 anos olhando para o chão, ela fica inerte, ela fica sem iniciativa. E quando nós perdemos a iniciativa e não temos mais força para ir buscar a Deus, é nessas horas que Deus toma iniciativa e Ele vem buscar você. E aqui diz: vendo-a Jesus. A mulher que viu Jesus ou Jesus que viu a mulher? Jesus que viu a mulher. Vendo-a Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? E mais uma mulher corcunda aqui, né? Mais uma aqui para atrapalhar minha vida. Foi isso? Vendo-a Jesus, chamou-a a si. E lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando Jesus a chamou, provavelmente a atenção dela foi despertada. E Jesus a chamou, a convidou, né? A si. Quando fala chamou-a a si, para si, chamou-a para perto dele. Jesus pôde, em algumas situações, fazer curas remotas, né? Curar à distância. Mas dessa vez não. Dessa vez ele falou para ela: vem, chega perto de mim aqui. Vem aqui. E a mulher foi ou não foi?
A Bíblia não narra, ela indo, mas entendemos que ela foi, pelo desfecho da história, que ela atendeu o chamado de Jesus, quando ouviu a sua voz. Ela não tinha, como vimos, iniciativa, força, ânimo para ir buscar a Jesus. Não tinha iniciativa para clamar o nome de Jesus, como clamou o cego de Jericó. Ela não tinha iniciativa da mulher do fluxo de sangue, de caminhar até Jesus para tocar em Jesus. Não tinha. Mas uma coisa ela fez. Quando ela ouviu a voz de Jesus, ela atendeu e se aproximou de Jesus. E ouviu de Jesus que a gente poderia dizer um alvará de soltura, ou uma sentença absolutória de absolvição, de liberdade, quando um condenado, ou quando um réu, melhor dizendo, está ali no tribunal e ouve o juiz dizendo: você está absolvido, não vai ser condenado, você está livre, por favor, policial, tira a algema dele, pode ir embora com a sua família. Qual o sentimento dessa pessoa? Você está sendo declarado aqui inocente, então você está livre. Foi isso que Jesus disse para essa mulher: mulher, estás livre da sua enfermidade. Jesus não perguntou quem ela era, se ela era judia, se ela era samaritana, se ela era grega, era dos povos gentílicos. Não perguntou se era unitariana, se era trinitariana, se era católica, se era adventista, se era presbiteriana. Não perguntou. Jesus viu ali uma mulher que só olhava para o chão e falou assim: não, você vai olhar para o céu, que é o seu olhar, lugar de olhar. Chega de ficar olhando para o chão. 18 anos já deu, né? Ficou olhando 18 anos para o chão. Agora é hora de olhar para cima. E quando nós perdemos a liberdade, choramos e gritamos. Mas quando nós ganhamos a liberdade, recuperamos a liberdade, nós louvamos e glorificamos a Deus. O verso 13 diz que Jesus pôs as mãos sobre ela, e aqui teve um toque, o toque da libertação, o toque do milagre, e de Jesus saía poder. E ele diz que quando Jesus a tocou, o que aconteceu com ela? Logo ela se endireitou. Agora ela podia olhar para frente, agora ela podia olhar para cima, agora ela podia ter esperança de um futuro melhor. A pessoa que olha para baixo é aquela que não vê futuro, aquela que não olha, não vê o que vem na frente. Para ela é um dia após o outro. E muitas vezes o inimigo nos condena à conformação. A pior condenação de um preso não é ele ficar preso naquela cela. A pior condenação do preso é a conformação. O que é a conformação? Acho que eu já falei isso aqui um dia, né? É Romanos 12, 1 a 2, né? Diz, vamos ler esse texto. Ele é um texto bem conhecido, que diz, Romanos 12, 1 a 2, é um apelo de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, em outras versões, né, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo. O que